Olá, eu sou Rodrigo Carvalho, eu sou integrante do podcast Enquadrando e hoje eu vou trazer um filme de terror. Eu vou aproveitar, que nós estamos em outubro de Halloween, e vou falar sobre um filme de terror. Mas não é qualquer filme de terror, não. Talvez seja o melhor filme de terror lançado nos anos 2000, né? Você tá pensando, nossa, Rodrigo, que filme é esse? Eu já falo pra você. Corra! Corra, Get Out, lançado em 2017, em criação de Jordan Peele, né? Foi aclamado pela crítica, aclamado pelo público. Nós falamos desse filme no nosso podcast, o Enquadrando. Eu vou deixar o link aqui no post para vocês poderem assistir. Esse programa ficou muito legal também, né? Com essa fonte, né, que é a Corra, não tinha como o programa não ficar tão legal. Ficou muito bom, tá? Não é porque eu participo não, mas ficou bem legal mesmo. Mas então eu vou falar de Corra. Na verdade eu vou falar sobre o final de Corra. Então, se você não assistiu o filme, se você não quer spoiler, então para o vídeo, vai assistir agora o filme, porque o filme é muito bom. E aí tu volta pra cá, pra você poder assistir o vídeo até o final, tá? Eu vou dar muitos spoilers, eu vou dar todos os spoilers que eu puder dar aqui, tudo bem? Então é isso, fique preparado, tá? Então vamos falar do final? Vamos falar do final. Você sabia que o final de Corra seria absolutamente trágico? Muito triste mesmo, assim, seria aquele final pra frustrar mesmo, pra você sair mal, sair triste do cinema, né? Mas aí, quando eu tava terminando o roteiro de Jordan Peele, ele teve mais uma ideia genial assim e resolveu colocar esse final que nós conhecemos do cinema, né? Que é um final muito mais feliz se você comparar com esse final trágico que era o final original de Corra. Não vou contar agora, vou contar mais pra frente do vídeo, porque primeiro eu acho que a gente tem que falar um pouco mais ali da fuga do Chris. Vai ser todo esse pedaço que eu vou comentar aqui nesse vídeo. Tudo bem? Então vamos lá, pra gente começar aqui. Primeiro você tem que lembrar, né, que o Chris ele vai ser pego, né, pelaquela família macabra lá, bizarra, né? Eles conseguem pegar o Chris, né? Então eles amarram ele, prendem ele numa poltrona, parece um salão de jogos ali, alguma coisa assim. Vocês vão ver que tem uma mesa de sinuca, um totó, sabe? Uma mesa de totó. No Rio de Janeiro, né? Em São Paulo é Pebolim, né? Então, se na sua região for outro nome, coloca aí nos comentários que eu sou muito curioso em relação a essa diferença entre as regiões, né? Quando dá nome para algumas coisas, alguns objetos, eu acho muito legal. Então você tem ali um salão onde ele tá preso, que parece um salão de jogos. Interessante que você pega o dardo, sabe? Aquele alvo, ele tá exatamente no primeiro, quando começa a cena, ele tá exatamente sobre a cabeça do Chris. Parece que é quase que uma mensagem ali, tipo, o Chris é o alvo, o Chris é o objetivo. Normalmente quando você tem esses objetos em cena assim, eles às vezes têm algum significado, né? O diretor usa para poder dar alguma dicasinha para reforçar a cena. Então assim, o Chris está preso, né? Ele está prestes a ser levado para a cirurgia, em que eles vão, né, fazer uma lobotomia nele, eles vão inserir na mente dele a consciência de um outro cara, né? De um branco lá que teoricamente pagou, venceu aquele leilão, né? Para adquirir o direito de dominar, tomar o corpo do Chris. Olha que loucura, né? Isso já é um conceito do filme espetacular, assim, porque é como se Jordan Peele ele usasse essa fantasia para retratar talvez a última forma de escravidão, em que você tem simplesmente a consciência de uma pessoa branca sendo inserida na cabeça, na mente, né, de uma pessoa negra, como se fosse simplesmente um corpo sem alma, né, um veículo para essa pessoa branca, né? É bizarro, né? É bizarro e é uma ideia fantástica no sentido de como você consegue exemplificar o que a escravidão faz. A escravidão faz isso, toma consciência, toma a mente, toma a cultura, toma o passado, a história dessas pessoas escravizadas, né? E é isso, né? Destrói a pessoa completamente, né? Ela perde todas as ligações com a realidade, com a cultura dela, com o passado dela, com a terra dela, né? Basicamente eles viram objetos, assim, artefatos para serem explorados, né? Até o limite da sua vida, né? Até a sua morte, assim. É muito triste e muito forte isso no filme. Então o Chris tá lá. Ele tá amarrado naquela poltrona, mas ele vai conseguir fugir. E como é que ele consegue fugir? Não sei se você lembra. Ele basicamente ele começa a arranhar ali o braço da poltrona, porque ele tá desesperado. Só que em dado momento ele percebe que ele pode tirar o algodão de dentro do braço da poltrona para usar no ouvido, para poder abafar o som da xícara batendo para que ele não caia de novo no topor, não caia lá inconsciente, lá hipnotizado. Parece meio exagero, mas sei lá, às vezes só o suficiente para você colocar no ouvido e diminuir o volume desse som da xícara já talvez seja já o suficiente para ele não cair num sono tão profundo, tão longo assim. Mas tudo bem, coisa do filme. Mais importante do que a gente ficar debatendo a veracidade desse negócio dele usar o algodão ou não, é o significado dele usar o algodão.
Olha, o filme é recheado nesses simbolismos, o filme é recheado nesses significados. O Jordan Peele aqui já começa, como sempre, mais genial do que nunca, né? Por que é tão interessante usar o algodão aqui? Não só porque é uma ferramenta, né, pro Chris conseguir fugir, e faz sentido, mas principalmente porque aqui cria uma relação com os antepassados do Chris. Não sei se você sabe, mas as plantações de algodão, principalmente no século XIX, ali nos Estados Unidos, elas eram muito importantes para os Estados Unidos. Talvez fossem tipo de plantação, né, o tipo de produção mais importante ali no sul dos Estados Unidos. E claro, o trabalho ali naquelas lavouras, naquelas plantações, era um trabalho escravo, né, de negros trazidos da África, né? Então, muitos negros que foram escravizados, né, e trabalharam nessas lavouras, morreram lá, né? Passaram a vida inteira lá, sofreram muito lá. Então, o Jordan Peele, ele aproveita esse simbolismo, né, essa história, né, triste, sofrida do negro americano para fazer esse contraponto. É como se fosse um acerto histórico, né? O mesmo algodão, que antes era um símbolo da escravização nos Estados Unidos, né, da escravatura, agora, né, é o objeto, é o elemento que é usado pelo Chris para que ele consiga fugir, que era produzido com tanto suor, tanto sangue dos antepassados do Chris, nosso protagonista, né? Então já gera ali um primeiro simbolismo que é muito interessante. Então, né, o Chris ele consegue fugir usando algodão, né? Nocauteia aquele irmão lá, idiota, né, da Rose, que é o Jeremy. E aí começa. Parece que ele vai enfrentar cada um dos familiares ali, né, daquela família macabra, terrível, bizarra pra caramba, né. E o primeiro é o pai. Como é que o Chris vai matar o sogro, né? Ele mata o sogro basicamente com um animal empalhado ali, que é um veado, alguma coisa assim, que estava na sala dos jogos, né? O que é interessante que já rola uma relação com o próprio Chris, porque você pensa, ele também é uma caça. Ele também seria ostentado como um troféu, assim como aquele pobre animal que foi empalhado lá, né? Só que agora a caça virou caçador. Essa é a diferença. Então o Chris empala o cara com aquela cabeça empalhada lá do viado, com o chifre, né? Empala ele. Uma cena forte, né? Muito boa. E é legal, porque assim, durante todo o filme, todo mundo, todos os brancos nesse filme, né, naquela família, os amigos, eles encaram os negros, encaram o protagonista, o Chris também, obviamente, como se fosse um animal selvagem, como se fosse um ser mais primitivo, né, perigoso, um predador fisicamente forte, fisicamente selvagem, fisicamente poderoso, né, mas intelectualmente inferior, vamos dizer assim, ou seja, um animal mais primitivo, como se fosse realmente uma caça. E aí quando o Chris ele usa essa cabeça, é como se ele estivesse deixando claro o seguinte, beleza, você vai ser morto então por esse selvagem. Eu não sou selvagem, eu não sou um animal perigoso, então eu vou usar essa minha selvageirinha para empalar você, sabe? É como se ele de fato fosse naquele momento, naquele instante ali, ele se transformasse numa besta realmente para matar o cara que acabou de escravizá-lo, de prendê-lo, né? E que estava prestes a destruir a consciência dele, a vida dele, né? O corpo dele, a mente dele, o espírito dele, né? Então já começa aí um belo simbolismo, né? E aí vai continuar. Logo depois que ele mata o sogro, né? Ele sobe para casa, é um casarão, ele sobe e tal, e ele encontra, né, a sogra agora. Ele encontra a sogra na cozinha e aí rola aquele jogo de olhares ali, aquele momento de tensão, porque entre eles, na mesa da cozinha, tem a maldita xícara, né? A mesma xícara com a colherzinha que ela usa, né, para hipnotizá-lo. Então ele consegue correr, joga a xícara no chão, quebra e aí pronto. Sem muita dificuldade, né, ele consegue se sobrepor a ela, consegue, né, dominá-la, né, ela chega a enfiar a faca na mão dele, mas ele parece tão incorporado de raiva, de fúria, como se ele tivesse alimentado pelos seus antepassados, pela aquela chance de fugir, de se vingar também, que parece que ele nem sente dor, né, com a faca cravada na mão dele, não, ele consegue matar ela com uma facilidade grande, né? Por quê? Porque sem as ferramentas de controle, ela não é nada. Ela não é uma adversária. E isso para mim também tem um significado muito grande. Um senhor de terra, de engenho, uma senhora, a senhoria da casa e tal, eles sem as suas ferramentas de controle, né, sem as suas ferramentas de escravidão, eles não são nada. São nada. Aqui no filme é exemplificado pela xícara. Ela sem a xícara, sem aquela colher, ela não é nada, né? Frente à ameaça que é o Chris, né? Mas a gente pode pensar também de uma forma mais ampla, se a gente pensar na história, né? Esses senhores, né? Eles sem o dinheiro, eles sem o poder político, eles sem suas terras não são nada.
não seriam nada, sem dúvida nenhuma. E a gente pode pensar no nível macro, assim, né, até um nível menor. Mas eles também não são nada sem seus capatazes, sem seus chicotes, sem seus grilhões, sem o domínio, sem o controle da comida, sem a tortura, sem essas ferramentas, eles não conseguem escravizar outro ser humano. É impossível, né? É por meio dessas ferramentas que eles escravizam, que exploram outros seres humanos, né? E aí, cara, meus amigos, minhas amigas, nós vamos chegar talvez no momento que eu acho, do final eu acho que esse é o momento mais legal, mais interessante. Vou até aqui, ó, tomar um golinho do meu mate, que esse momento merece. O que acontece agora? Ele acabou de vencer também mais um de seus adversários. Parece uma sequência de chefões, né? De um jogo. Ele vence a sua sogra, né? E aí ele tá prestes a sair de casa, né? Ele vai abrir a porta, prestes a sair de casa. Aparece quem? De novo, o idiota. Né? Eu odeio esse personagem. O Jeremy. Ele chega nas costas do Chris, dá um mata-leão, né? Ele domina o jiu-jitsu, né? Domina, né, com o mata-leão e impede que o Chris consiga abrir a porta, né? Ele não consegue sair. Só que antes de eu falar o que está prestes a acontecer, eu preciso lembrar uma coisa. No início do filme, você tem um jantar ali, Chris tá com a namorada, né? Com os pais da namorada, e aí chega o Jeremy para jantar com eles, né? Durante a conversa, o Jeremy, ele insiste pro Chris que ele deveria fazer algum tipo de luta. Porque, palavras dele, né? Se o Chris se dedicasse verdadeiramente, treinasse verdadeiramente, ele ia virar uma besta selvagem. Por quê? Por causa do físico dele. É engraçado, porque o Jeremy, ele admite lá que o Chris talvez tenha uma vantagem física sobre ele, né? A genética dele e tal, mas intelectual não. Porque o Jeremy fala o seguinte, ele fala assim, mas luta maneira, fodona, é jiu-jitsu. Por quê? Porque não depende do físico. Ele fala assim, depende da mente, depende da inteligência. É como se fosse um xadrez, em que você tem que estar, agora é importante, você tem que estar 2, 3, 4 passos na frente do adversário. E é isso, depois ele tenta pegar lá o Chris no mata-leão e tal, beleza. Constrange todo mundo, é um idiota, né? Beleza. Isso vai ser usado nessa cena agora. Como eu falei, no final agora, né, o Chris tá tentando sair pela porta, e aí o Jeremy pega ele no mata-leão, os dois ficam ali agarrados e tal, e aí o que acontece? O Chris tenta por 2 vezes abrir a porta de novo, ele tenta a primeira e a segunda, e ele não consegue, porque o Jeremy consegue com a perna, ele estica a perna e empurra a porta e fecha a porta. E aí, vocês vão perceber que o Chris, ele dá uma olhadinha, pensa por um instante, e aí ele quase inconsciente, ele tá quase apagando, aí ele consegue se esforçar e abrir a porta de novo. Aí você pensa, pô, mas ele quer abrir a porta de novo. Pô, o cara vai fechar de novo. E na verdade, é um plano do Chris, é uma estratégia. Ele finge que tá querendo abrir a porta de novo, quer passar pela porta, pra quê? Pro Jeremy empurrar de novo a porta com a perna. E aí a perna alta dá distância para ele conseguir enfiar aquela espada que ele pegou da sogra, né, no joelho do Jeremy. Cara, isso é de uma genialidade. Por quê? Olha isso, olha a relação lá com o jantar, né? O Chris venceu o Jeremy, acabou de vencer o Jeremy pela inteligência, pela sagacidade. Ele estava 3 ou 4 passos na frente do Jeremy. Ele finge que ele só quer, né, estupidamente, abrir a porta para o Jeremy esticar a perna de novo para dar altura para ele enfiar a faca no joelho dele e finalmente vencer aquela batalha, né? Então ele não só se sobrepôs depois fisicamente, mas principalmente intelectualmente. E mesmo enfrentando um cara que domina o jiu-jitsu e está com ele numa chave no mata-leão. Então é uma sacada, isso é um detalhe do filme. Cara, esse filme, ele é cheio de detalhes. Ele é cheio de detalhes, mano. É muito bom, porra, é muito bom, cara. E aí, beleza, né? Ele vai, chuta o cara milhões de vezes. Merecia tomar muito chute, aquele desgraçado mesmo. Sai pela casa. Ele sai pela casa, pega a chave do carro do Jeremy e parece que tá tudo bem, tá tudo ok. Quando ele tá saindo, ele acaba atropelando a Georgina, que se joga na frente do carro e tal, né? Georgina é uma das funcionárias da casa e ela é dominada, né? Ela passou por esse processo de lobotomia e ela é dominada ali pela mente, pela consciência da avó da família, a matriarca da família, né? Bizarro demais essa parada. O Chris fica com pena, né? Ele fala, não, vou levar ela comigo. Só que ela ainda tá sob o efeito ali dessa lobotomia, desse controle, né? Dessa velha, né? E a velha consegue atrapalhar ali, o Chris acaba sofrendo um acidente de carro, né? E aí tem que sair meio cambaleante isso aqui. Beleza. Surge quem? O último chefão. E vale uma coisa aqui interessante.
Antes de Rose aparecer com a espingarda, é interessante porque ela não ouviu nada disso, porque ela tá no quarto, com seu fone de ouvido, né? Intocada, arrumada, limpa, ereta, uma postura impecável, e ela tá tomando seu leite, tomando um leite no copinho, e os cereais ali coloridos ali do lado. Ela não mistura. E o engraçado é que isso também é um simbolismo, também é uma mensagem também do Jordan Peele, né? Já que o leite, para quem não sabe, tem essa relação, tem esse significado para muitos supremacistas brancos, né? Eles criaram uma relação com o leite, de que seja uma bebida energética, e ela é branca, bebida branca, não sei o que, bababá. E aí tem isso, né? O leite representa, tem um que ele representa ali, esses toscos, né? É engraçado que ela não mistura de forma nenhuma ali o cereal colorido, né? No leite. Por quê? Porque senão mancha o leite, não vai colorir o leite. O leite tem que ser branco, tem que ser alvo, tem que ser impecável, né? Impecável. É uma estupidez, né? Mas tudo bem. E aí ela ouve o acidente, né? Ela ouve, né, o Chris atropelando a Georgina, e ela sai com uma espingarda, né, junto ali do capataz dela, ali do funcionário, que é o Walter, né, que também foi lobotomizado e tá sob controle ali do avô. Como é que esse duelo termina, né? O Walter consegue sobrepujar o Chris, mas o Chris também, usando a malandragem dele, a inteligência dele, ele consegue tirar uma foto com o celular, um flash, ele dispara, esse flash faz com que o Walter, ele saia do trânsito por um momento, né? E aí o Walter fala, não, né, me dê a arma que eu mato por você. Ela, ingenuamente, dá a arma, e na verdade o Walter mata ela e depois se mata, né? Finalmente ficando livre dessa exploração, livre desse sofrimento doentio, né? Que a família impôs a ele, né? E aí que vem o que eu tinha comentado lá no início do vídeo, que é o final. O final aqui, o que acontece, né? Você tem uma cena ali terrível, em que você tem basicamente, né, a Rose agonizando, Chris está sobre a Rose, né? Você tem o Walter também tá morto, né? E aí chega o carro de polícia. Chega o carro de polícia, né? Sirene acesa, aquele estrondo todo. Chegou a polícia. O que tu sente? Você assistindo esse filme. O que você pensa? Você pensa imediatamente que deu ruim pro Chris. Porque o policial, ele vai ver aquela cena do crime. Você vai ver uma mulher branca, ferida, ensanguentada, sob um cara negro. O que ele vai pensar? O que o policial vai pensar? Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja onde for, vai pensar o quê? O culpado, obviamente, é o Chris e vai prender o Chris e levar ele preso. Esse era, se surpreenda você ou não, este era o final original do Jordan Peele. O Jordan Peele, ele queria esse final que o Chris fosse preso por esse engano, né? Por essa interpretação preconceituosa, né, imediatista do policial, e ele ficaria realmente na cadeia e terminaria o filme na cadeia. Por quê? Por que Jordan Peele queria esse final tão triste, tão trágico, né? Porque ele queria passar uma mensagem muito clara, uma mensagem de que o preconceito, o racismo, ele continua. Ele continua praticamente igual com lá atrás, no século XIX, quando você tinha as grandes plantações de algodão. Ele é estrutural, ele faz parte da gente, todos nós temos. E o Chris, naquela condição, naquela região, naquele casarão, uma região de brancos ricos, sobre uma branca ferida, ele ia pagar o preço. Ele iria sofrer. Ele, de vítima, se transformaria no algoz, se transformaria no criminoso, se transformaria no culpado. Então, assim, eu entendo o significado do final, eu acho ele extremamente importante, mas uma coisa é inegável, seria um final triste. Porra, seria um final muito frustrante, porque a gente veria o Chris sofrendo tanto, lutando tanto para fugir. E, no fundo, ele não consegue escapar da própria sociedade, do próprio preconceito e racismo que é na sociedade. Ele não consegue. Mas aí Jordan Peele tem essa ideia genial, maravilhosa, e ele consegue resolver toda a situação, tudo que ele queria com o final que ele colocou pro cinema, que é um final muito mais feliz, menos frustrante, pelo menos, que, na verdade, o carro de polícia, quem tá guiando esse carro de polícia é um amigo dele que tá ali para ajudá-lo, né? O que é interessante é que o Jordan Peele conseguiu resolver duas questões com esse final. Ele comunica o que ele quer comunicar, né? Ele passa a mensagem dele. Quando a gente olha o carro, né? A gente não vê quem tá dentro do carro da polícia. Quando a gente vê a sirene, quando a gente vê a situação, a gente toma um susto exatamente como o Chris. A gente acha que o Chris vai ser preso. Puto, acabou. Ali acabou pro Chris, ele tá ferrado. Porque a gente sabe que o policial vai prender e vai ignorar todos os argumentos, toda a defesa do Chris. Então o Jordan Peele, ele dá a mensagem, mas depois ele nos dá o final feliz. Olha, é um carro de polícia. Realmente, se fosse qualquer outro policial
daria ruim pro Chris, mas na verdade um amigo dele, que realmente tinha certeza ali das suspeitas dele, foi lá e foi salvá-lo, né? Então ele só foi salvo porque era um amigo dele. Se não fosse, se fosse qualquer outra pessoa, né, o Chris estaria hoje realmente na cadeia. Então é isso que eu tinha para falar desse final de Corra maravilhoso. Era exatamente isso. Se vocês gostaram, querem que eu fale mais sobre Corra? Eu posso tentar. Eu posso falar sobre outros filmes de terror. Tem muito filme de terror para falar. Anos 2000, os últimos 10 anos que tem de filme de terror bom. Nossa senhora, vai lá no Enquadrando. Passa a nossa playlist lá do podcast, vocês vão ver que nós fizemos vários programas sobre terror. A gente falou sobre Midsommar, sobre A Bruxa, falamos sobre Corra, falamos sobre Farol, falamos sobre Hereditário, falamos sobre Hereditário. Olha, os programas são muito legais. Então é isso. Agradeço todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Obrigado mesmo pela sua paciência. Eu falo pra caramba, eu sei disso, mas que bom que você chegou até aqui. Se você puder, se você quiser, se você achar que vale, dê um like no vídeo, compartilhe o vídeo. Sabe? Por favor, deixe um comentário, é muito importante para a gente conseguir continuar criando esse conteúdo, para continuar crescendo e enquadrando, isso é muito importante para a gente. Tá bom? É isso, um grande abraço e bons filmes.